Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos corrigir aí a atividade da unidade 1, a atividade também de número 1. E nós temos aqui o exercício 1 falando assim: o Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo... Então, o Pacto de Varsóvia, lá da União Soviética, né, e os países socialistas, nós temos o objetivo deles: consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, com certeza. A letra B: reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, era capitalista, né, contra a OTAN. Então, falso. C: consolidar a influência capitalista. O trem é socialista, né? Como que ele vai consolidar a influência do seu opositor? Então, falso. Conter a influência soviética, conter a influência de si mesmo. Não. Letra E: consolidar a influência socialista na Europa Ocidental, era onde estavam as nações capitalistas. Então, falso. Letra A é a alternativa que nós vamos marcar. 2. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta, pela imediata hostilidade norte-americana. Em relação ao processo social revolucionário, durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona. Embora nos deixassem em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões, ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo... Letra A: subordinação à potência hegemônica. Justamente o que nós vimos aí, né? No caso, Cuba subordinado à União Soviética. Compartilhamento de pesquisas não é citado. Busca de neutralidade não é o que é citado ali. Elasticidade das fronteiras também não. Estímulo à competição não é o que é mostrado ali no texto, né? Mas sim a subordinação às potências. Então, letra A é a única correta. 3. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Essa divisão proporcionou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletiam pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como... Então nós temos, né, no território europeu, o Oriente e o Ocidente, ou seja, o leste e o oeste. O Oriente era socialista e o Ocidente capitalista. Essa divisão aqui é o que nós chamamos de cortina de ferro. Então, letra D é a alternativa correta. Muro de Berlim era só na Alemanha, na capital Berlim, tá? Convenção de Ramsar não tem nada a ver. A União Europeia, ela... com esse nome só a partir de 1992, e Conferência de Estocolmo, 1972, é uma conferência ambiental, tá? Questão 4. Leia o texto e responda. Foi a Segunda Guerra Mundial que precipitou a luta anticolonial no continente africano. A avalanche revolucionária ganhou intensidade, sobretudo porque a França e a Inglaterra, senhoras dos principais impérios coloniais, saíram enfraquecidas na Segunda Guerra para enfrentar revoltas coloniais. Por outro lado, a derrota de Chiang Kai-shek na China, a capitulação francesa da Indochina,
em 1954, e a nacionalização do Canal de Suez por Nasser, líder egípcio, também estimularam as guerras de libertação. Nessas lutas, projetaram-se inúmeros líderes africanos que, por vezes, procuraram adaptar ideologias ocidentais às condições locais, com o objetivo de eliminar todas as formas de colonialismo na África, como, por exemplo, então vamos lá, nós temos o pan-africanismo e a negritude. Então, verdadeiro aqui. União Africana e Comitê de Liberdade, já está falando aqui sobre território da África do Sul apenas, né? Conferência de Monrovia, Organização da Unidade Africana, também não é o que está descrito no texto. Conferência de Acre, Conferência de Casablanca, também não. Movimento Popular para a Libertação da Angola, também não é de forma geral, né? E aqui, Frente de Libertação de Moçambique. Então, fala muito de lutas um tanto quanto individuais, né, localizadas em determinados países. Pan-africanismo e negritude, nós já temos movimentos de forma mais geral, mais abrangente, que é o que torna correto de acordo com o texto. Número 5. A participação norte-americana na Guerra do Vietnã entre 1961 e 1973 pode ser interpretada como. Então, aqui sobre o território dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Pessoal, essa guerra, ela marcou por dois fatos, tá? Ela é a primeira guerra onde Estados Unidos, durante a Guerra Fria, ela envia tropas, né? A primeira guerra e única, né, dentro da Guerra Fria, que ela enviou tropas. E essa guerra é a primeira e a única que Estados Unidos perdeu. Tá bom? Perdeu, foi derrotado, ele fez a escolha, né, pela guerra no estilo guerrilha. Então ali uma floresta equatorial, uma floresta tropical bastante densa, que é o território do Vietnã, e aí nessa guerra as tropas entravam, né, para dentro dessa mata, para dentro da floresta e foram derrotadas, tá? Inclusive, vários movimentos populares se desenvolveram no território dos Estados Unidos, porque os jovens que estavam indo para o exército norte-americano, consequentemente estavam indo para o campo de batalha no Vietnã, não estavam voltando. Quando voltavam dentro de um caixão ou mutilados. Daí começam movimentos, né, como o movimento popular, o movimento hippie. Então, um movimento da própria sociedade pedindo o quê? O fim da guerra, tá? E um movimento que se organizou totalmente contra o liberalismo, contra o imperialismo, contra a guerra, justamente um discurso que ficou mais conhecido, aliás, um lema, né, que ficou muito conhecido, que é a questão do paz e amor. E todos os seus itens todos os seus símbolos eram escolhidos de forma a se opor ao sistema imperialista da época, tá bom? Essa guerra também tem um outro marco, é a primeira guerra onde o helicóptero vai ser utilizado no campo de batalha, tá bom? É uma guerra também com muitas novidades militares, bélicas, mas uma guerra onde os Estados Unidos não soube usar a estratégia a seu favor, tá bom? Sendo derrotado no campo de batalha. Vamos lá, pode ser interpretada então essa participação dos Estados Unidos. Letra A, um recuo na política de boa vizinhança que caracterizou a ação diplomática comercial dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa boa vizinhança era na América, tá? A gente está falando de Vietnã, lá no sudoeste, no sudeste asiático. Então, não tem relação com essa política de boa vizinhança. B, uma ação relacionada à defesa da liberdade. Defesa da liberdade, gente. Eles foram lá num outro território que não é o seu para lutar numa guerra que não era sua, era uma guerra civil entre Vietnã, que havia praticamente se dividido em Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista, e os dois lados estavam lutando para ver qual seria o sistema vigente em todo o Vietnã. E aí Estados Unidos, na verdade, foi impor a sua vontade diante de um outro povo. Então, totalmente falso aí a letra B. Letra C, a busca de recursos naturais e fontes de energia. Não foi essa, né, a intenção,
mas na verdade tinha a intenção de reduzir o número de socialistas e comunistas no mundo, que era o combate da época da Guerra Fria. Então, falso também a letra C. Letra D, o esforço de contenção da influência soviética sobre a China, o Japão, os países do Sul e Sudeste Asiático. Gente, tem uma certa verdade aqui na letra D, tá? Houve sim uma intenção de conter o avanço soviético, tá? Da União Soviética sobre esses territórios, mas não só isso, tá? E letra E, um movimento dentro da lógica da Guerra Fria voltado ao fortalecimento da posição geoestratégica dos Estados Unidos. Então, verdadeiro aqui a letra E. Então, essa foi a nossa última questão de hoje. Nós finalizamos, então, a nossa aula aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!